Primeiro que você ser candidato, conhecer o sistema político e ser candidato no Brasil não é uma decisão racional. Não tem problema econômico, não tem problema ambiental, problema social, não tem. Não é política aí, porque a gente corre o risco de virar realmente um narco-estado. Sim. Não vai virar Venezuela, não vai ter guerra civil, não. Mas é um empobrecimento muito agressivo. A primeira coisa que tem que acontecer em outubro agora é trocar o comando. E daí, a partir daí, iniciar um processo de austeridade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poder do Campo, o podcast da Agropujante, o maior ecossistema jurídico do agronegócio brasileiro. Nós temos essa capilaridade e a felicidade de contar com advogados, juristas em todos os estados do país. E estamos aqui para lançar uma série super especial, a série das eleições 2026, com um pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado de São Paulo, uma grande liderança, um pensador aí que pensa o nosso Brasil e vai discutir. E já vou passar aqui para nossa co-host, Letícia Perfeito, que vai liderar esse projeto, essa série das eleições 2026. Muito obrigada, tô muito feliz mesmo. O Vander sabe da minha paixão pela política e nada mais justo do que a gente unir esse momento no Brasil para falar de agronegócio, para entender quais são as perspectivas dos candidatos e levar o nome dessa turma para todo mundo do agronegócio. Então, hoje a gente está aqui com o Christian Lobauer, que é pré-candidato, ainda é pré-candidato, não posso falar que ele é candidato. Ele é pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo, pelo Novo. Sempre defendeu as pautas do agronegócio, cientista político extremamente renomado, professor. Então, vai ser um prazer contar aqui com você e discutir um pouco sobre o agronegócio. Obrigado, Vander, Letícia. Prazer estar com vocês no Agropujante. Essa prosa aqui sobre o Brasil, sobre o agronegócio, sobre a política. Um prazer. Christian, eu queria que você contasse pra gente, inicialmente, um pouco da sua trajetória e também o que te levou a ser candidato esse ano. Então, assim, a gente sabe da sua trajetória política, mas por que esse ano? Me apresento antes, né? Pode se apresentar. Eu sou cientista político, eu fiz ciência política na Universidade de São Paulo e entrei na carreira acadêmica. Eu fiz um mestrado e doutorado e era professor universitário até os 30 e poucos anos, quando eu entrei para a vida executiva meio por acidente. Na época das negociações da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, em 2001, 2002, a Fiesp precisava de uma pessoa que entendesse de comércio internacional, estivesse estudando isso e pudesse ajudar a Fiesp a se posicionar nas negociações hemisféricas. E aí me contrataram como acadêmico numa posição executiva. E dali a minha vida virou. Eu fui executivo da Fiesp, nessas negociações todas, aprendi muito sobre comércio, mais do que eu sabia na academia. Eu fui aprender na prática mesmo, ali na negociação No de momento tarifas, chave ali, né? na formatação dos documentos, né, da documentação das regras de comércio. Porque aí, simultaneamente, se estudava a União Europeia-Mercosul, que foi assinado esse ano, mas, enfim, várias vezes nos últimos anos, OMC e ALCA, simultaneamente. Então, era um processo de abertura comercial integral em todas as instâncias. Então, tinha a indústria, tinha a agricultura, tinha que debater muito com o pessoal da agricultura. Vinha de uma abertura econômica ali também. Muito interessante aquela época. Né? Vinha de uma abertura econômica que o setor e o país estava passando. Era tudo que não se está se fazendo agora. Era um processo unânime de que o livre comércio era um benefício coletivo, internacional, mundial, e todo mundo tinha que entrar. Né? Quando a gente vê essas tabelas de tarifas do Trump aí, para nós que vivemos nessa época, é uma coisa muito chocante. Vamos discutir disso também. Mas sempre sem dispersar. E dessa passagem para a Fiesp, eu entrei numa vida executiva e fui passando por associações de representação do agro. Eu fui indicado para trabalhar na Associação de Proteína Animal, na época a BEF, exportadores de frango. Fiquei 4 anos lá, aí um headhunter me pegou, fui ser presidente da Associação dos Exportadores de Suco de Laranja, fiquei mais 4 anos. Daí a Grupo Bayer me fez uma oferta, eu fiquei mais 5 anos na Bayer, fazendo governo, e a Bayer como uma empresa agrícola, né? Porque a Bayer é uma empresa mundial que tem metade de saúde e metade de agricultura, mas no Brasil 90% da agricultura. Então eu fui trabalhar com defensivos e sementes e fiz saúde também nas instâncias de governo. Depois eu fui ser presidente da CropLife, que é a Associação das Empresas de Defesa Vegetal e Sementes, indicado pela Bayer. Então foram 22 anos de relações governamentais quase. Você conhece tudo, então. Conhece tudo. Passou por diversos setores, né? Passei por diversos setores. Esses setores que eu passei eu conheço bem. Sim. E aí, também aprendi sobre grãos, aprendi sobre etanol, açúcar, algodão. Enfim, esse ambiente do IPA, que vocês vão falar daqui a pouco, imagino, eu conheço todas as entidades, assim, todas, e
praticamente a metade dos dirigentes, porque eu convivi muito com esse pessoal. Então eu sou um desses caras Que ajudaram dirigentes a construir. de entidade, né? E na política, simultaneamente, eu sou um dos fundadores do Partido Novo. A gente fundou o Partido Novo em 2010. Perdão, em 2011. A gente iniciou o processo em 2010. Fundou em 2011 e eu fui trabalhando nas horas livres, vamos dizer assim, na política partidária. A gente fundou o partido, conseguiu fundar em 2015, entrou nas eleições de 2016 para testar. Em 2018, quando eu estava na Bayer, eu pedi demissão e saí candidato a senador. Só que no meio do processo eu mudei para vice-presidente. Eu fui vice-presidente da chapa do João Amoedo em 2018. E desde então eu atuo no Partido Novo. Não fui candidato em 20, nem em 22, porque eu voltei para o mercado. Não sabia que você tinha voltado para o mercado. Pensei, eu voltei para o mercado pela Crop Life, né? Eu saí da Bayer, fui para eleição, não fui eleito. Não tenho dinheiro para ficar brincando de política, tive que voltar a trabalhar. Por sorte, me indicaram para dirigir uma entidade grande, nova, que integrava 5 associações e tal. E aí eu fiquei 3 anos, então tive que sair da política. E aí em 23 eu saí da Crop Life por uma outra circunstância. De lá para cá, eu sou autônomo, livre, consultor. Fui participar de vários programas de debate, fui para o Brasil Paralelo, etc. Então, em função de toda essa história, eu decidi sair candidato agora a deputado federal para ajudar o partido a continuar existindo, crescendo e levar essas pautas que nós vamos conversar aqui para o Congresso, porque tem muito pouca gente em São Paulo defendendo o interesse do agronegócio. Eu até sempre falo com o Vander e com as outras pessoas também que o agro tem uma dificuldade de se comunicar para fora da bolha, né? Então, assim, a gente se comunica internamente, todo mundo entende, mas existe uma dificuldade de transformar tudo isso que vocês sabem muito mais do que eu, inclusive, numa coisa um pouco mais palpável para as pessoas, né? Então a gente ainda tem uma visão muito negativa no Brasil sobre o agronegócio, sobre o produtor rural, o que é horrível, porque a gente sabe muito bem da realidade. Então isso também, a gente está aqui conversando sobre isso, é um pouco também para tentar desmistificar essas pautas. Essa visão distorcida nos prejudica muito do ponto de vista institucional, e você viveu bem isso por mais de 2 décadas, né, Christian? Acredito que é importante também a gente pensar quão desafiador é para o setor encarar um judiciário, um Ministério Público, as instituições, o jogo das instituições, INCRA, IBAMA, ICMBio, esse desafio regulatório que nós temos, desde as questões sanitárias agora que estão impactando esse mercado internacional, e queria até aproveitar nesse cenário complexo, né, do ambiente regulatório que impacta o agro, impacta, obviamente, não só o setor produtivo, mas os profissionais que atuam e utilizam como matéria-prima a legislação, as normas, que são os advogados. E a gente busca fomentar nessa formação de juristas constantemente aqui na Pujante, porque estão dentro das associações, estão dentro dos sindicatos, dos institutos, assessorando grandes grupos, e cada vez mais a gente precisa, de fato, construir um ambiente regulatório mais estável. E você que tem toda essa experiência, e principalmente nessa campanha política, né, pré-campanha política, mas o que você entende que precisa de desdobramento num momento como esse que a gente vive, de desafio em negociações internacionais, né, uma reestruturação dessa, o que algumas pessoas estão chamando de slowbalização, a volta da desglobalização. Slow globalização. Slow globalization. Exato. A gente estava falando com o Fred Favacho umas 2 semanas atrás aí. Foi muito legal a conversa falando sobre o tarifaço. E esses desafios todos que você já participou por dentro. Qual que é o papel e deveria ser o papel do Congresso Nacional nesse momento, os deputados, nossos representantes? Só, desculpa te cortar, mas antes, traduzindo até um pouco isso para as pessoas, todo mundo tem visto a questão do tarifaço nas últimas semanas e principalmente nos últimos meses aqui no Brasil. Você com certeza ouviu o termo tarifaço. Então, as tarifas que o Trump tem imposto aos produtos brasileiros para entrada nos Estados Unidos e também o tarifaço de 55% adicional lá na China. Então, para nossa carne bovina entrar depois de uma cota, acho que, se eu não me engano, 1 bilhão de toneladas, eu não lembro exatamente qual que é. Mas é um tarifaço adicional. Então, justamente para dificultar a entrada. E isso, obviamente, atrapalha e prejudica, molda o nosso mercado interno. Então, essa parte da geopolítica, o Christian vai poder dizer bem. Olha, isso é um assunto bem... Tem muita coisa aí, mas vou tentar ser bem breve.
até esse governo Trump, até um pouco antes, assim, nos últimos, no final dos anos 90 até os últimos 4, 5 anos, o mundo estava convencido de quanto mais livre fosse o comércio, mais benefício coletivo haveria para todos. Isso foram as negociações de comércio internacional. As barreiras comerciais são de vários tipos, né? O mais conhecido maneira de se fazer barreira de comércio é tarifa. Tarifa é o quê? É uma taxa sobre o valor do produto para você integralizar aquele produto num determinado mercado. Taxa ad valorem, né? É a mais comum, que são essas das tabelas do Trump. E o Trump faz isso, vale dizer, inclusive trazer um dado interessante, que o Trump, os Estados Unidos estavam ou investigando ou pressionando 98% da economia mundial fora do próprio Estados Unidos. Então, assim, é uma política que ele usa com frequência para pressionar economicamente os outros países, né? Então, eu ia chegar nesse ponto que você levantou, que é o seguinte, até esse momento, a relação de comércio, ela era, vamos dizer assim, não tão politizada, não era uma política, o comércio não era uma política de poder, esse é o ponto. O comércio é uma política de interesse nacional e você ia, baseado na tese de que o comércio livre é bom para todo mundo, pós queda do Muro de Berlim, Fluía, né? Então haviam negociações permanentes. No GATT, depois criou-se uma organização que fazia isso para o mundo inteiro, que era a OMC. Sediada em Genebra, todos os países se reuniam sistematicamente, delegações permanentes, para reduzir as barreiras e criar regras de comércio. Para comércio de serviço, para comércio de compras governamentais, para regras antidumping, para um órgão de solução de controvérsias que houvesse conflito fosse feito já na OMC, como aconteceu. Era um processo longo, gigantesco, de construção de um documento de livre comércio comum. E as integrações regionais eram parte disso. Elas tinham que ser mais agressivas do que a OMC. Você podia fazer regiões mais de livre comércio, ALCA, União Europeia, Mercosul, NAFTA, etc., desde que elas fossem mais liberalizantes do que a OMC já tinha definido. Então, era um processo secular, não é secular, quase secular mesmo, de livre comércio. O que está acontecendo agora é uma coisa absolutamente impensável, porque é um presidente dos Estados Unidos, de um partido que em tese seria liberal, seguiria uma política de abertura de comércio, promoveria, e que está fazendo uma política de poder usando tarifas. Não está usando regras de comércio, está usando tarifas, assim, e de 100, 150, 200%, umas coisas que não tem o menor sentido. Tarifa média universal dos países livres é de 3%, 3,5%. É absurdo. Tarifa média brasileira, que é alta para os países grandes, é de 12,5%. Sim. Mata a eficiência do próprio mercado, então, né? Não, e assim, interno também, né? Inclusive quando eles estavam fazendo aquelas audiências da USDR, as audiências para falar sobre as tarifas, diversas indústrias nacionais dos Estados Unidos se pronunciaram, inclusive falaram, vamos baixar a tarifa, porque senão isso afeta o próprio país. Tudo, Né? né? Assim, isso daí, daí, toda a e o cadeia. STR, né? Você tá falando? Isso, o STR, o exatamente. Departamento de Comércio americano. Não, é que assim, os Estados Unidos são um país aberto. Eles que promoveram essa agenda nos últimos 100 anos. Eles que empurraram a agenda de liberalização comercial. As empresas americanas estão integradas no mundo. Elas compram muito e fazem os seus produtos e exportam muito. Elas são um modelo de integração no comércio internacional. Então, ele fazer isso não é uma coisa só ruim para os outros, é ruim para eles. Claro, muito ruim exato. para eles. Uhum. Então, as empresas americanas estão sofrendo demais Quem com paga a tarifa é o Mas cidadão por que isso americano. está acontecendo? Essa é a pergunta. Porque os americanos, a política externa do Trump é uma política de poder. Uhum, Ele exato. fala assim, você é de amigo e inimigo. Você é meu amigo, eu ponho tarifa de 50% e depois de 2 semanas ele tira. É uma coisa completamente impensável no mundo Muitas do vezes comércio. pessoalizado também, né? E você não come do seu, põe 100% de novo. Sim. É um negócio... Você imagina o trabalho das aduanas, o que era nos Estados Unidos hoje. Enlouquece as pessoas, não dá para trabalhar desse Que jeito. tarifa será que tá Mas hoje? é política de poder, não tem nada a ver com comércio, entende? Sim, exato. E por isso que o Brasil está nesse limbo, porque é um país que é o único dos poucos grandes países do mundo que tem comércio deficitário com os Estados Unidos, ou seja, a gente importa mais do que exporta. A maioria dos países do mundo, principalmente os grandes, exportam muito mais do que importam dos Estados Unidos. Mas o Brasil está numa situação de limbo, não deveria ser punido por nada, mas é punido politicamente, porque tem um presidente, um partido político e uma visão de mundo que é contra o que eles pensam lá e querem ouvir. Então ele mete uma tarifa a mais em cima da gente. Sim. Então é política de poder clássica, não tem nada a ver com comércio. É uma coisa, também assim, quase mencionou- assim, esdrúxula de assistir. Sim, também mencionou a questão de que existem outros tipos de barreiras comerciais, né?
Então, assim, não é só a tarifa. Como é que a gente... isso Exato. tem... Barreira não tarifária, O né? comércio de Exato. verdade, como se conhece nesses últimos décadas, se estuda, se regula, é o quê? Tem tarifa de valor que é essa, tem tarifas específicas. É o que você estava falando, a carne na China, o frango brasileiro na Europa. Você põe uma tarifa específica para um produto. Sim. Tarifas altas, picos tarifários. E aí é o que a gente chama de spaghetti ball. É muitos países, muitas tarifas específicas para muitos produtos. Então é uma coisa assim que você tem que estudar cada caso. Lobardi, você tem uma capacitação técnica nisso, porque pelo que você falou, teve uma experiência na associação, né, de proteína animal. Eu fiz isso para o frango, fiz isso para suco de laranja, né, bastante. E eu vi contenciosos. Eu participei de um contencioso grande, chamado contencioso do peito salgado, com os europeus, que foi justamente um aspecto de definição de cota, porque essa é uma especificidade do comércio. Ninguém fala muito de tarifa mais, mas fala de cota. Volume, né? Fala de antidumping, fala de barreiras técnicas. Por que a fruta laranja eu trabalhei também, por que a fruta laranja brasileira não entra na Espanha? Ou na Europa, de forma geral? Porque eles acusam de ter pinta preta. Que é uma manchinha, um fungozinho que tem aqui, porque tem muita umidade no Brasil. Inclusive um grande mercado aqui no estado de São Paulo, né? É o maior produtor de laranja e de suco do mundo é o estado de São Paulo. Pra você ter uma ideia, o mundo, de cada 3 copos de suco de laranja que se consomem no mundo, de cada 4, 3 são produzidos no Brasil. Surreal, Então é uma surreal. hiperindústria brasileira muito consumida, mas assim, tem barreira. Sim. Ele Agora paga tá tendo os 400 antimicrobianos também, a União Sim, Europeia na União impondo Europeia. aqui e tá impactando Então, toda as a cadeia. barreiras sanitárias são uma sofisticação do sistema. E além disso, que já é muito conhecido, tem agora essas barreiras ambientais e trabalhistas. Christian, e aí... Cláusulas ambientais e trabalhistas, que são zonas cinzentas, que falam assim, eu não vou comprar seu produto porque você tem um trabalho escravo. aí E você tem aqui que provar que não internamente tem. gera uma confusão, né, Lobar? Porque a gente tem, de fato, uma cortina de fumaça Completamente. que prejudica o agro. Acho que é essa falha na comunicação. Porque quando Sim. vem uma barreira sanitária da União Europeia para cá, constantemente a gente vê em comentários de posts, jornais de grande circulação, o pessoal falando assim, mas é porque o produto ruim fica aqui e o bom é exato. exportado. Isso é uma Exato. bobagem Grande bobagem. gigante. A gente tem o nosso maior inimigo, né, da economia de uma forma geral, no agro em particular e na relação internacional, somos nós brasileiros. Essa quantidade de absurdo que se falam nas escolas, que se ensina nas universidades e que a imprensa reproduz sobre os produtos brasileiros. Para ficar nos defensivos que eu conheço bem. Como é que você pode ler no material escolar brasileiro e como é que você pode dizer que o alimento brasileiro tem problemas de resíduos e contaminantes se a gente exporta alimento para 150 países do mundo? São todos os idiotas que compram comida do Brasil e nós somos os... Né? Você acha que esses caras que compram o Japão que compra comida brasileira, a Alemanha, a Singapura, não fazem uma revisão sanitária de resíduos e contaminantes, de todo tipo de problema? Lógico que fazem. Então, mas as escolas brasileiras ensinam para os brasileirinhos que o alimento brasileiro está envenenado com agrotóxicos, com resíduos e contaminantes que não são usados na Europa. Mentira! Em vez de... Repetida todos os dias na televisão, no jornal, no livro escolar. Existem produtos que não são usados na Europa, que são usados aqui? Existem. Mas são usados nos Estados Unidos muitas vezes, são usados na Austrália muitas vezes, são usados no Canadá, na Argentina ou na África do Sul. Mas eles pegam só o caso europeu e aplicam no Brasil e dizem que é proibido lá. Muitas vezes isso muda a faz parte da classificação, narrativa, né? Não, isso faz Muita parte da coisa narrativa desse tipo, que a gente sabe muito bem que é o objetivo deles, e foi o que eu falei até anteriormente, de pintar o produtor como o vilão, né? Pintar o agronegócio como vilão, como se a gente não sustentasse 25% do PIB brasileiro, não empregasse 28 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então é uma narrativa completamente falsa. Agora, você acha que é uma narrativa... de grande parte das pessoas, que as pessoas realmente estão na maldade, ou poucas pessoas, porque eu penso às vezes, eu acho que na verdade algumas pessoas entendem e resolvem fazer de má fé. Muita incompetência mesmo, né? Incompetência. Falta e aí de você conhecimento também. espalha esse falso conhecimento, que é justamente o próprio uso do termo agrotóxico, que é usado em material escolar, que é usado em livro, a gente ouve na escola. Tá na lei. Então, O único exatamente. país do mundo que utiliza o termo agrotóxico é o Brasil. Como é que Todos os outros países utilizam Pesticidas. pesticidas em espanhol. Sim. E o Brasil utiliza na lei agrotóxico. Então Mas começa daí. exato. É essa mudança que a esquerda muitas vezes tenta fazer,
começar pelo vocabulário, né? Então a gente sabe que isso faz muita diferença. Porque uma criança ouve um negócio, ao invés de pesticida, ela ouve agrotóxico, ela vai falar, putz, é do mal, né? Então a gente sabe dessa deficiência. O problema está todo nas escolas. E como é que a gente pode entrar nisso? Como é que você, até agora, indo também até um pouco para a questão das eleições e você como candidato a deputado federal, qual que é a sua ideia? Como que a gente poderia combater isso na base, que é justamente nas escolas? Bom, eu fiz parte ainda quando estava na Crop Life, ajudei a criar e fui membro da executiva de uma organização que chama-se De Olho no Material Escolar. Muito boa. Que é dirigida pela Letícia Projeto muito legal isso. Letícia Jacinto. Que é resultado de uma reação da sociedade civil, das famílias, das mães, em relação a isso que a gente está falando aqui. E depois, quando você entra nisso, você vai vendo como é difícil mexer nisso. Porque você leva estudo. Primeiro, a gente não tinha estudo científico, exigiram que a gente fizesse, a gente fez. Depois a gente levou isso para as autoridades. Não conseguia falar com as autoridades porque elas não querem ouvir. A gente abriu no forceps a conversa. Quando a gente colocou isso na pauta do Ministério da Educação, mudou o governo em 2022, a gente não entra mais. Esse assunto não é sequer ouvido no Executivo e no Ministério da Educação. Então a gente teve que fazer o trabalho no Legislativo, no Senado, na Câmara, nos estados, principalmente Minas e São Paulo, onde tem diálogo. Né? Então é um problema político por excelência. Então, a sua pergunta é, como é que você vai fazer? Eu quero ser um pivô ou um representante que vai pegar essa pauta dentro do Congresso. Porque a gente tem alguns deputados que fizeram isso. E temos a própria Frente Parlamentar da Agricultura, que pode ser um braço, talvez. A Letícia, ela participa, o De Olho várias das 57 associações que fazem parte do IPA, do Instituto Pensar Agro, financiam, apoiam, e várias das empresas, não só entidades, as empresas membros apoiam. Apoiam o quê? Um movimento que quer transformar e fazer transparente, cientificamente, a apresentação do que se faz na agricultura. Não, levar a verdade para as pessoas. Ninguém diz que não tem desmatamento, ninguém diz que não tem problema. Lógico que tem problema. Mas isso que se vendeu, de que essa atividade é uma atividade criminosa, que destrói o país, que a pecuária destrói a Amazônia, que tem trabalho escravo na cana-de-açúcar, que o alimento brasileiro está envenenado, etc, etc, etc. Todas as crianças e adolescentes ouvem isso toda semana. Passa 30 anos, o que acontece com a sociedade? Óbvio. Acha que nós somos um monte de criminosos. Claro, natural, então, como né? é que você muda isso? Um trabalho intenso, lento, difícil, de desideologização de uma sociedade inteira. E o fruto demora a vir, né? Urbana, iletrada, certo? É isso, demora muito tempo para fazer. E é essa bagagem sua aí, Christian, desde a concepção desse projeto, por exemplo, a consciência de que a gente precisa trabalhar também na base educacional para gerar esse impacto no setor produtivo. Você entende que hoje a gente tem uma deficiência também dos representantes ali dentro do Congresso, e daí parte esse seu interesse de colocar seu nome à disposição? Como que foi óbvio que teve essa transição, você comentou aqui, mas o que te motiva hoje a colocar seu nome à disposição, sabendo dos desafios de ser político no Brasil, receber críticas, isso independe, né, qualquer profissão, mas o que te motiva, especialmente, o que te motiva numa defesa, por exemplo, do setor agropecuário? Quais pautas você entende serem extremamente relevantes que você, se eleito, pretende encampar e liderar? Primeiro que você ser candidato, você conhecer o sistema político e ser candidato no Brasil não é uma decisão racional. Nem um pouco. Porque se for racional, você não entra nisso. Né? Então, assim, por que você entra nessas circunstâncias? É o meu caso. Porque eu estou há muitos anos convivendo com esse ambiente. Eu fiz isso do lado de cá do balcão. Né? Conheci centenas de membros do Congresso, de várias épocas, há 25 anos que eu conheci muita gente, no Executivo, no Judiciário também um pouco, nos ministérios, nas agências regulatórias, IBAMA, Anvisa, ICMBio, você falou, conheci toda essa gente aí. E eu acho que tem muito pouca gente do lado de lá, né? Do lado de cá tem, as organizações são todas ótimas, trabalham, tem material, tem ciência, etc. Mas do lado de lá tem pouca gente. De São Paulo, então, tem muito pouca gente. Você não é capaz de me dizer aqui 5 deputados do agronegócio paulista. Não tem. Tem 1 ou 2 lá que você vai falar, eu gosto desse, eu gosto daquele, e acabou. E um grande nome tá saindo agora, né? O Arnaldo Jardim. O Arnaldo é um deles. Já cansou. Teve 7 mandatos e vai encerrar. Então ele é um dos nomes bons
que o pessoal considera, trabalhou muito por várias indústrias, etc. Então, assim, São Paulo precisa. E depois eu acho, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ser Jesus Cristo? Eu não sou Jesus Cristo, não vou salvar a lavoura, não vou salvar a pátria, não. Mas eu acho que tem espaço para fazer coisa boa. E é tão Com óbvio certeza. que precisa, e é possível você desmontar muita bomba ali. Pra você ter uma ideia, em 2024, 2025, quase passa o Plano Nacional de Educação com um parágrafo dizendo que as escolas brasileiras iam ter a responsabilidade pela educação ambiental das crianças brasileiras ia ser do MST. E quem tirou isso foi uma deputada do Partido Novo. Então essas coisas estão lá. Toda semana tem uma bomba para explodir desse Não, tipo. e outra, o Plano Nacional de Educação é uma piada, tá? Quando você abre ele é surreal. Então, assim, tem muito trabalho pra fazer, não só na parte do agronegócio, mas no geral, porque é o que você trouxe aqui. Letícia já foi agredida aí em Congresso da ONU. Várias vezes, todos. Inclusive, teve até em Brasília uma conferência da juventude que a gente trabalhou antes do Plano Nacional ir para o Congresso, que a gente apresentou várias propostas que poderiam compor o Plano Nacional de Educação. Bom, todas as nossas foram rejeitadas porque a gente era de direita, né? Então a gente sabe muito bem como que funciona essa área. É muito complicado. É isso aí. Eu acho que tem espaço, tem necessidade. O Brasil é um bom país. O que a gente conhece aqui modestamente é a atividade da vocação brasileira, produzir alimento, produzir energia sustentável. É uma coisa que o Brasil já faz. Depende muito pouco do governo. Quando o governo entra, ele atrapalha. Então a gente tem que... Você vai para o Congresso Nacional, você vai trabalhar para a questão sanitária ser mais eficiente e menos custosa, para a infraestrutura ser... Você não pode esperar 6 anos uma ferrogrão ficar parada porque passa 3 quilômetros do lado de uma aldeia indígena. Sim. Quem é que tá lá para defender isso? Entendeu? Tem pouca gente. Estão perdendo a luta. É interesse nacional ali, né? Então interesse nacional em jogo. Eu acho que é extremamente relevante também, Christian. A gente está passando por um cenário que muitos líderes batem na tecla de pacificar o Brasil. Então, pacificando o Brasil, num cenário como esse que você coloca, é que o governo, quando ele entra, ele acaba prejudicando, né? Por que não tira um pouco dessa rédea do próprio setor produtivo que consegue performar, se reinventar, consegue ser eficiente? Nesse cenário, independe se esquerda ou direita, mas que nós precisamos pensar o Brasil, e a ministra Tereza Cristina comentou ontem no Congresso da BAG aqui em São Paulo, sobre a China já ter um planejamento para agricultura para 2050. Vários outros países têm um planejamento para agricultura para 2050. E nós estamos discutindo plano safra ainda, um plano safra ineficiente que não funciona. Dentro disso, e a gente gosta de levantar aqui um nível de pensamento, eu acho que sua bagagem você pode trazer uma reflexão importante. O que você entende que falta para a gente começar a priorizar mais estratégia de longo prazo, pensando em política de Estado? A agricultura deixar de ser encarada como política de governo, entra um governo, prejudica completamente, ou deixa de ajudar, ou está ajudando, não ajuda. Até onde hoje o agro está desamparado, seja governo de esquerda ou de direita. Ele está desamparado pelo Estado brasileiro, por não ter uma visão de longo prazo. Eu acho que tem um problema institucional profundo, que é o nosso sistema político eleitoral e o nosso sistema partidário, que impedem que haja uma representação minimamente aceitável e uma lógica no que cada partido deveria representar. Não existe democracia com 22 partidos, dos quais nenhum representa absolutamente nada. Fica vendendo, lutando por cargos e por recursos de emenda. E começa daí o problema. Como é que um país vai ter um plano de longo prazo? Porque o diagnóstico brasileiro está pronto. Todos os bons projetos de lei não precisam ser pensados, já estão engavetados lá, alguns há 20, 30 anos. Por que não anda? Tem um problema político para resolver. O diagnóstico brasileiro não é difícil de fazer, já está feito de todos os tipos. Tem já não tem mais muito o que pensar. O que tem que fazer com o Brasil? O problema é que você implementar isso, você não consegue politicamente. Você tem as corporações tomando conta dos interesses mesquinhos de grupos privilegiados em todos os níveis, inclusive empresarial, porque o empresário não é santo aqui. Os empresários que gostam de uma proteção e de vender para o governo, de ser inadimplente com o Banco do Brasil, etc., também fazem parte do Brasil e estão ganhando. Então, assim, é um problema da sociedade toda, mas o problema começa na política. Claro. Por isso que também, respondendo a sua pergunta anterior, me interessa tentar contribuir para ajudar a resolver o problema político. Porque o Brasil não tem problema econômico, não tem problema ambiental, problema social, não tem. Não é político.
A gente tem a solução demais, né? Um O território desse diagnóstico brasileiro tamanho... está pronto. Para fazer o plano de 50 anos, a gente pode dizer que a gente já tem. Uhum. Só que ele tem que ser implementado. Para ser implementado, tem que ser aprovado pela A gente sociedade. precisa de aonde? lideranças Nas pensando daqui instituições 50 democráticas. anos, né? Ninguém pensa daqui 50 anos. O deputado, no máximo, pensa daqui 4 anos, que é quando ele tem a reeleição dele. Então, é um problema gravíssimo. Pegando aquela frase lá Uma também, desconexão né? O total. que não preocupa é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Que É, você entende que a política acaba afastando tanto, né? É um tema tão espinhoso. A gente até para levantar e construir essa série aqui, dentro do Poder do Campo, da Agropujante, várias pessoas falam, pô, mas vai entrar em política, não tem que falar de política. Eu falo, se um advogado não se preocupa em pensar a política, e principalmente entender Aí a acabou. fundo, aí acabou. Acabou. De fato, Pode nosso fechar Estado o Brasil, democrático de direito. Pode fechar e jogar Porque a chave fora. se tem um profissional no país que precisa, e é o, Exato. o, o país com o maior número de advogados do mundo, 1,5 milhão de advogados. Eu até brinco aqui na Pujante que o agro é um terço em tudo, né? É um terço da economia, é um terço dos empregos. A gente recentemente virou um terço das RJs também, protocoladas, infelizmente. E eu brinco que se for nessa estatística aí, ou quando o número é flexível, às vezes é um quarto, né? Continua sendo um quarto dos empregos da economia. Puxando das o que RJs. você estava falando sobre... Só para concluir, eu defendo que tem que ser um terço, um quarto também da advocacia do país. Que a gente começa a mudar. E levar isso para dentro dos órgãos públicos, começar a ter uma aproximação. É uma deficiência que vem da base educacional, que as pessoas que estão nos centros urbanos têm um desconhecimento da realidade do campo, dos desafios do homem do campo. E essa capacidade de pensar o sistema político, nossos modelos de Claro. comunicação e se reinventar, tá disposto a olhar nossas próprias feridas, olhar no espelho. Diante disso, já passo a palavra aqui para a Letícia, que eu sei que vai vir uma pergunta. Claro, não. Inclusive, essa nem estava na pauta, mas a gente falou sobre Plano Safra, e aí você estava falando agora sobre as RJs, né, as recuperações judiciais. Então, hoje a gente vê, na verdade, no Brasil, toda uma questão do Plano Safra, né? Então, a gente vê 2 tipos de narrativa completamente diferentes. A gente tem, infelizmente, grande parte da sociedade, inclusive de políticos, sendo contra o Plano Safra, dizendo, inclusive, que o agro só existe porque o governo sustenta o agronegócio. Então, a gente tem essa narrativa e também tem um plano safra que é ineficiente. Então, o crédito não chega de fato na ponta, o produtor não tem um fácil acesso, fora também a questão do seguro rural. Como que a gente pode mudar isso? Quais as vias? Obviamente, as vias são políticas, mas qual seria o modelo ideal? Olha, o Plano Safra, a tendência é ele perdendo relevância, como já vem perdendo mesmo. O Plano Safra, se você olhar historicamente, quer dizer, o financiamento agrícola, historicamente, vem crescendo na parte privada. Sim. Naturalmente, vamos dizer assim. Claro. Os bancos foram entrando, os instrumentos de financiamento foram se sofisticando, né? O financiamento, investimento... A faca privado. corta para os dois lados, né? Por um lado é bom a atração de investimento, por outro sai aquela cultura de, igual agora estava na esperança de vir uma securitização, né? Um modelo do Sistema Nacional de Crédito Rural de 64. Então, eu não sou especialista, mas o que eu entendo é o seguinte: o Plano Safra esse Plano Safra antigo aí tá perdendo a força Sim. anyway, mesmo que a gente fique... E o discurso da esquerda aí, esse discurso dos malucos aí que financia, não financia nada. Quem financia mesmo a parte dura é o capital privado, Claro. que já está financiando. Então, Sim. a tendência é essa. Mas assim, eu acho que o maior problema que ultrapassa a agricultura são 2. São a clareza das regras do jogo, ou seja, a segurança jurídica de uma forma geral, para o agro Sim. em geral, e a questão do seguro. Que a gente enfrenta um problemaço. Exato, porque assim, subsídio a gente não tem. Você pode considerar uma coisa em torno de 2,5% dos instrumentos que a gente tem como subsídio lá fora. Então é um subsídio muito baixo em comparando a todos os outros países, em principal os Estados Unidos, União Europeia e Japão, você passa de 50%. Então, não tem subsídio, mas a gente tem um problema do risco, que é muito alto, é uma atividade de muito risco. Não tem seguro nenhum. O produtor depende. Ele sofre riscos, ele toma riscos diariamente, né? Então, assim, riscos naturais mesmo. Então, é uma coisa que a gente precisa considerar. E muitas O pessoas risco do simplesmente clima ignoram pra todo mundo, isso. Mas para uma agricultura tropical que tem 2, 3 safras por ano, é 2, 3 vezes maior, com uma agressividade da natureza muito maior. Que poderia ser mitigado se a gente tivesse uma política de irrigação mais robusta também, um incentivo à irrigação. E eu acredito que no desenvolvimento
de instrumentos e fomento à gestão de risco, né? A gente tem um mercado de seguros, de contratos, formação. Embora o Brasil agora esteja passando os Estados Unidos no maior produtor e maior exportador do planeta, a gente não é formador de preço. O formador de preço continua sendo Chicago. E aí, pensar em instrumento de gestão de risco, até para ser... Pô, será que o seguro rural, a gente vai conseguir um dia construir um ambiente de seguro rural aqui que seja garantidor das operações de crédito? Porque aí sim, eu consigo atrair investimento. Eu acho que é esse o ponto mais importante. Entre os mais importantes, e talvez seja esse, que é o seguro, né? Como você garantir... Tem vários modelos mundo afora, não vai ser dinheiro de governo disponível, que não tem, não vai ter, não funciona. Me parece que tem algumas alternativas aí interessantes, tem gente inteligente estudando isso. O André Pessoa, amigo meu da AgroConsult A1, que conhece bem essa matéria, mas para pegar um exemplo, acho que o modelo australiano é um modelo interessante. Como é? Que é uma espécie de fundo garantidor, que nem os bancos têm. Produtor e entidades no ambiente de bons tempos tira um pedacinho do produto e vai guardando num caixa. Sim. Cada $1 ou cada $2 que ele coloca, o governo coloca um. Então você compartilha esse fundo e vai guardando em momentos de baixa, como sempre tem, porque é uma senoide, né? A agricultura varia muito, mas de 5 em 5 anos você tem sempre um bump, ou você pode ter tragédias de temperatura, de clima, etc. E aquele recurso está ali para dar um oxigênio para o produtor que precisar. A administração é transparente e mista. Mas pode ser até privada, se quiser. É um fundo catástrofe. Uma espécie de... agora na MP 1376, foi publicada agora dia 15 de julho, se não me engano, veio a previsão lá na medida provisória, só que não foi regulamentado ainda e corre o risco, porque a gente está numa janela eleitoral aí, porque ela vai caducar aí em novembro. Então, mas não pode ser do orçamento federal, não vai sair nunca, não pode ser dinheiro público. Tem que ver privado. Tem que ser um acordo em todos os produtores. Né? Todas as entidades, e isso é difícil de fazer também, porque parece que é fácil, mas na hora que todo mundo tem que pingar, ninguém pinga. É um monte de gente cínica que mas não põe. Então tem que combinar e tem que fazer. O setor produtivo. Por exemplo, há uma experiência interessante que não é exatamente para isso, mas foi feita para pesquisa, que é o Fundecitrus. O Fundecitrus é uma instituição que já tem décadas de funcionamento em Araraquara, que foi criada pelas indústrias de suco e pelos produtores. Precisava fazer muita pesquisa sanitária. Muito risco para a atividade. Se você tem uma praga nova... Greening, tudo. O greening atual não se pesquisa muito, tem muito dinheiro investido no greening, mas outras pragas que já foram combatidas, descobertas, remediações, né? Foram feitas por pesquisa. Quem fez a pesquisa? Foi o governo que fez? Não. Foi a própria indústria. Os produtores falaram, a gente precisa... Tira um precinho da caixa anual aí, 1 centavo, 2 centavos da caixa, e vai irrigando aqui uma instituição de pesquisa controlada por todos nós, com conselho, transparência, estatuto, etc. Um sucesso universal. O mundo inteiro vem ao Brasil ver como funciona o Fundecitrus. Onde você pega o INPEV, que é uma instituição que faz a reciclagem, as embalagens vazias de todas as empresas químicas que vendem os seus defensivos, etc. Aí, para aquilo não ser jogado nos rios, não ser jogado no campo e ficar lá o plástico... O Brasil desenvolveu o programa Campo Limpo, todas as indústrias entraram, financiaram fábricas que reciclam e recolhem todas essas embalagens. O Brasil está em 95% de recolher embalagem no mundo. O segundo lugar da Alemanha com 65%. Demais. Então tá feito. Não precisa de governo para fazer. E precisa ser comunicado também. Mas tem que ser uma organização, uma cabeça inteligente, uma organização que agregue liderança, sistema transparente, arrecadação, cobrança. Você constrói. Então, mais uma vez, a gente volta na base, né? A solução está no setor privado. E na cooperação. Precisa de uma cooperação do poder público. Não atrapalhar. Cooperativas aqui, muitas cooperativas brasileiras são um modelo de sucesso mundial também. Eu quero até aproveitar isso, Christian, porque no debate, e se a gente está falando aqui, você é pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, no debate desse domingo, o pré-candidato ao governo aqui, Fernando Haddad, ele fez uma afirmação que eu particularmente discordo, mas eu queria escutar seu comentário, que é: o agronegócio deve muito ao Estado brasileiro e ele deve ao Plano Safra, que é dinheiro subsidiado, juro subsidiado, que permite que o produtor rural possa plantar e colher com garantia de crédito. Então, essa dívida do agro com o Plano Safra e garantia de crédito, o que você teria a comentar aí sobre essa fala do pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo candidato do PT,
em nenhuma passagem da vida pública dele. Acho que ele fala um monte de bobagem, ele representa o pensamento enviesado, enganoso do partido dele. Então, assim, agora, vamos por partes. O Plano Safra tem um caráter de política pública, é uma política pública. E tudo bem. E pode dizer que o produtor deve muito ao Plano Safra, o Brasil deve ao Plano Safra, como deve a uma série de políticas públicas. Mas no viés que ele está olhando, é assim, sem o Plano Safra, a agricultura não seria possível. Seria sim, senhor. Aliás, a agricultura que faz o Brasil ser o país que é, deve muito pouco às políticas de governo, cada vez menos. Aliás, o governo atrapalha mais do que ajuda, em todos os níveis. Então, assim, essa visão de estatizante, de estado indutor, de produtor coitadinho, é tudo que esses caras acham que é o agronegócio. Eles não entenderam ainda o que é o agronegócio. Inclusive o produtor de manga que tem 20, porque é pequenininho e grande, né? O grandão malvado e o pequenininho coitadinho. Sim. Não tem nada disso. Tem o pequeno produtor integrado às cadeias produtivas, seja um produtor de frango no interior de Santa Catarina, que tem 5 hectares, e está integrado na cadeia produtiva do frigorífico que exporta da BR Foods, que, portanto, essa é a verdadeira reforma agrária, o pequenininho integrado na grande cadeia, ganha dinheiro, paga imposto, cria emprego, ou o produtor de manga em Petrolina, que tem lá 20 hectares e exporta manga para o Japão, ele é pequenininho também. O que ele tem a ver com essa conversinha de pequenininho produtor coitadinho? Separar a agricultura familiar da agricultura empresarial. O Haddad trouxe isso no debate como se o Brasil não dependesse do agro, né? Então ele fala isso como se o Estado estivesse fazendo um favor, um grande favor ao produtor. Minha preocupação maior é porque, assim, essa fala, e aí foi uma das razões que eu queria que você comentasse, porque dá a entender, e assim como a historinha contada no material escolar, que o agro está dependendo de um financiamento que vem de dinheiro público, ou seja, vem direto do Tesouro Nacional. E a gente sabe que agora o próprio Plano Safra, a última medida provisória do endividamento, que o pessoal quis batizar de pauta-bomba, como se isso fosse a causa do colapso fiscal que a gente está prestes a viver. E eu acho que isso é muito delicado, porque está colocando nas costas do agro uma conta que não é do setor agropecuário. E aí, como a garantia do crédito, porque muito ali é recurso com direcionamento obrigatório. Então, como Estado, eu estou exigindo que uma instituição financeira que emitiu uma LCA, ela direcione obrigatoriamente parte desse valor para as linhas de crédito. Só que isso depende porque como não é aprovação de garantia de crédito, né? Isso depende da política interna do banco. Os produtores estão com muita dificuldade em tomar crédito agora. Garantias sendo exigidas de 2 a 3 vezes. Num cenário que a agricultura em qualquer país do mundo é encarada como política de Estado e, portanto, tem políticas de garantia de preço mínimo. A nossa não funciona, a PGPM nossa não funciona. Obviamente tem N outros fatores para serem melhorados, mas afirmar que hoje o Plano Safra, eu entendo que ele foi muito importante, ainda é em alguma medida, mas ele foi muito importante há uma década atrás, e cada vez menos ele tem essa importância dentro de um contexto que a agricultura exige uma maior complexidade no financiamento. Eu queria que você comentasse isso, Christian, porque assim, você é um grande conhecedor, participou e, enfim, liderou desde projetos de multinacional, mas também entidades representativas. Como que foi essa construção? Porque você tem essa visão da transição de um modelo predominantemente subsidiado para um modelo predominantemente financiado pelo capital privado. Bom, acho que tem muitas coisas na sua pergunta aí, mas... Pergunta longa aqui. Não, porque você foi desenvolvendo de um lado e depois você foi para o outro, eu perdi as coisas que eu queria comentar, mas assim, eu acho que o que aconteceu no agronegócio brasileiro em 40 anos foi justamente que ele se descolou, ele não precisou de políticas de Estado, né? Ele se descolou daquele modelo anterior, que era um modelo de financiamento barato, de Banco do Brasil, inadimplência alta, baixa produtividade. O dono da terra, quando ele viu que ele precisava fazer aquela terra dar dinheiro, ou ele tinha que vender porque os impostos iam ficar altos, ele começou a se mexer, né? E depois, quando aqueles agricultores do sul do Brasil resolveram migrar para o centro-oeste e peitar um ambiente que não tinha nada, pegar a terra mais barata e transformar aquela terra em terra produtiva, eles deram um salto de tecnologia em função também
de um investimento de Estado. Ninguém nega que a Embrapa é uma empresa que foi uma empresa estatal. E esse é o papel do Estado. Que fez pesquisa e que fez boa pesquisa. Mas já foi também. A Embrapa não é mais o que ela já foi. Ela custa muito caro, ela não se aguenta mais. Tem que ser um outro modelo. Ninguém quer privatizar a Embrapa, mas a Embrapa tem que fazer projetos de parceria de pesquisa que ela tem dificuldade de fazer. Ela demora um ano para fazer um contrato com uma multinacional. Tem ainda uma visão assim, né, refratária. Ela não vai conseguir fazer pesquisa de ponta como ela fez antes. Mas ela tem aí a gente tem uma história bonita aí de uma instituição de Estado que fez um O que bom nos serviço. trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Exato, Precisa modernizar. O mundo mudou, As a instituições precisam concorrência ser modernizadas. mudou, é tudo diferente. Então, esses caras têm dificuldade, eles estão parados nos anos 60, no sindicalismo dos anos 60 e na visão de Estado dos anos 70. Essa gente que está no governo hoje. E nós estamos em 2026. Esse é o problema dele. Então ele fala isso daí, ele está parado na literatura que ele leu lá nos anos 80, que fizeram as teses dele, que ele defendeu nos anos 90. Ele parou ali. E o mundo deu 2 loopings. Entendeu? Então, assim, plano safra já é uma coisa velha, do jeito que ele está hoje. A gente tem que passar por um outro modelo. Sabe qual é o modelo que funciona? Plano Um plurianual. Estado que gasta menos e gasta melhor, que não tem juro de 15%, porque gasta muito e pega o dinheiro de todo o mercado para pagar a dívida, os bancos privados fazem o quê? Emprestam para o governo. Se tivesse uma responsabilidade fiscal, os bancos fariam o que fazem no mundo inteiro, emprestam dinheiro para o produtor, para o indivíduo, para a empresa, mas aqui não. Isso é legal, eu nunca tinha tido clareza disso, né? A melhor equalização de juros e política de crédito do setor agropecuário é ter um juro baixo no país. Exato. Porque aí o agro brasileiro não precisa de ajuda nem... Não precisa de ajuda. Vai no banco crédito. nos Estados Unidos, vai no banco e pega o dinheiro emprestado, a 2%, 3% ao ano. Mas aqui, como que vai valer a pena se você tem os juros no governo de 15%? Ninguém quer. Não é nem sobre querer. Querer, assim, muitas vezes é uma necessidade, mas é sobre ser inviável com uma operação que tem a margem apertada, né? Então, você tem uma infraestrutura, você não consegue... O Brasil tem 3 Mississippis, dado de presente, a natureza nos deu. A bacia do Amazonas, a bacia do Paraná e ainda tem o São Francisco de presente. Você pode considerar o Tocantins na bacia do Amazonas, tá? Então são 4 grandes vias gigantescas para escoar a produção. A gente não consegue fazer... Tem poucos espaços que a gente consegue fazer o transporte fluvial. Por quê? Porque não pode fazer uma eclusa, não pode explodir pedra no meio do caminho. Se o sapinho morrer na esquina ali, o meio ambiente trava uma produção. Viu o que fizeram com a Cargill agora no Rio Amazonas, por causa de assoreamento. É uma agenda ideológica, ambientalista, radical, que impede o desenvolvimento. O desafio... Então, assim, então o sujeito produz um saca de soja. O melhor preço do mundo, aí para ele escoar a saca de soja, ela multiplica por 3 o valor e ainda consegue vender um bom preço lá fora. A senadora Tereza Cristina falou no Congresso da BAG também, a fala dela acho que foi muito pontual, falou assim, a gente está tendo que discutir, é um absurdo a gente ter que ficar discutindo regularização fundiária, e outro absurdo que eu acho que ter que continuar discutindo, e entrando nessa pauta de infraestrutura também, obviamente que a gente precisa encarar, a gente está discutindo uma pauta do século XIX, que é as ferrovias aqui no Brasil. Então, isso, e a coisa não anda, a coisa não evolui. Então, assim, é uma problemática que boa parte disso, a gente conversa com até investidores e fala, pô, o problema não é a obra. Constrói rápido. O problema eu preciso da declaração de utilidade pública, depois eu preciso desapropriar, depois eu preciso licenciar, e aí o estudo já custa uma fortuna, até eu chegar na última linha, para eu conseguir iniciar a obra, passou 15 anos. Fácil. Ou nem chegou, não chega o prazo para conseguir a obra. E se chegar, você vai ter Ministério Público em cima de você por alguma questão trabalhista, ou ambiental, etc., e vai demorar mais 30 anos, que é o que nós temos vivido. Demora 30, 40 anos, não faz. Não faz um rodoanel, não faz uma ponte. Não faz o túnel do Guarujá para Santos, que tem 100 anos para fazer 900 metros de túnel. O trem que foi prometido para a Copa de 2014 aqui em São Paulo, eles estão começando a liberar agora, em 2026. Inclusive, um ponto que o Wander trouxe, eu acho muito interessante da gente discutir, é que hoje cerca de 65% de tudo que é produzido no Brasil é transportado via rodovia. Então, a gente sabe que a gente tem um déficit muito grande de outras modalidades de transporte, ainda mais pensando que o Brasil é um país tão grande como o nosso. O plano de logística de 2050, se não me engano, está sendo rediscutido. Na sua visão, qual que é a melhor modalidade ou, sei lá, qual que é o melhor mix de modalidades? Como é que a gente pode resolver esse problema, que é um problema muito latente? Tem tantos projetos. Eu me lembro de um, na minha época de estudante ainda, que falava da passagem para o Pacífico. O governo Fernando Henrique ainda, era o IRSA. Chama IRSA, é uma sigla.
você vê sul-americano e tal, que era fazer a ferrovia junto com o porto e tal. Tem vários desenhos disponíveis, várias possibilidades. Deveria se fazer tudo ao mesmo tempo, porque como nos Estados Unidos, você tem... Sim. Ninguém quer acabar com a rodovia, tá certo? Só que tem passagens que valem mais a pena. Vai na Claro. rodovia, faz um transporte, vai pro Rio, vai pra lá. E é isso aí, o que tem que é que liberar, tem que soltar. E o Brasil, para soltar, tem difícil. tantos interesses corporativos e uma visão da burocracia contra isso, que é um processo que não me parece que nem de médio, nem de Mas Você tem- acha mas que depois até 2050 a gente começa a avançar sobre esse assunto ou não? Qual a sua Não, acho que perspectiva? Tem esperança? até 2050 começa. Começa. Mas Avançar sobre o assunto. mas eu não acho que a gente vai conseguir ter um ambiente de Mississippi no Brasil até 2050. Ah, não, até Agora 2050 é pouco tempo, né? Se um você po- for considerar, um ponto- são 24 15 anos. anos, velho. Agora um ponto que, assim, Desculpa, 24. o pessoal bate muito na tecla, né? Eu acho que Uma geração, né? há uma negligência também do setor de ressaltar esse viés. Tem um impacto, mas na conversa, na comunicação, a gente não bate na tecla. Às vezes, quando fala de infraestrutura, logística, números macros, fica parecendo que isso é só para os industriais, só para a classe empresarial. E pouco se fala, em muitos dos discursos, no impacto social. Como é que a pessoa da periferia, a pessoa a população mais pobre, se beneficia disso? E eu queria que você explorasse como cientista político, professor, um político também, um agente político aí, qual que é a sua visão sobre a importância disso para a população no geral? Exatamente. Olha, esse pessoal que acha que está defendendo o meio ambiente, principalmente na região amazônica, não aceita os dados como eles se apresentam. Então, você pega os melhores índices de desenvolvimento humano, IDH, no Brasil, nas cidades que têm o melhor índice de desenvolvimento, todas têm uma atividade agrícola importante e atuante. Pega todas as novas cidades do Mato Grosso, todas do oeste da Bahia. Compara Barreiras, que é uma cidade antiga do oeste da Bahia, um pouco mais para o centro do A Luiz estado, Eduardo tem com a 26 Luiz anos de Eduardo. idade. Compara com Luiz Eduardo, com São Desidério, com Correntina, compara. Ó, você conhece Cidades não tanto o existiam Brasil. e a outra já existia há muito tempo. Olha, uma que tem esgoto a céu aberto e a outra tem escola e hospital construído pela produção. Os índices de desenvolvimento humano, todos, melhores das cidades recentes, mas são todos vinculados ao desenvolvimento da produção de alimentos e de energia. Valeria para a Amazônia também. Agora, você vai para a COP30, né? E em vez de você botar a matriz energética brasileira para o mundo assistir, no primeiro slide, se o presidente da República abriu o evento e falou assim: eu quero botar um slide para os senhores assistirem. Esta é a matriz energética brasileira. Geral. 47% limpa. Essa matriz elétrica brasileira, 86% limpa. Qual é o de vocês? Então a gente vai continuar produzindo energia que limpa, vai fazer hidrelétrica, vai fazer investimento em etanol, vai fazer em biocombustível, vai continuar seguindo na frente de vocês. No dia que vocês chegarem no nosso pé, vocês apontam o dedo pra gente. Ponto 1. Ponto 2. A população mais pobre do Brasil tá onde? Tá na Amazônia. Então, assim, ou a gente faz alguma coisa para desenvolver a Amazônia, e é muito além de açaí, é muito além dessa coisinha de chocolate, cacau bonitinho, é desenvolvimento mesmo. Abrir para mineração. Tem um monte de minério disponível embaixo das florestas. O pessoal fica a cabelo em pé quando você fala isso. Qual é o efeito que isso vai ter na preservação? Pelo contrário, se você trouxer o desenvolvimento, você vai trazer o desenvolvimento social, melhoria de condição de vida das pessoas. A senhora Marina Silva já pensou nas pessoas alguma vez na vida dela? Parece que ela só pensa no passarinho. E as pessoas? São 22 milhões de brasileiros. Os mais pobres do país estão lá. E não deixa de desenvolver. Tem 1 milhão de proprietários rurais na Amazônia, proprietário rural, sem o documento. Sem a escritura até hoje. Tem gente há 30 anos, 40 anos esperando o seu papel. Fica vivendo de subsistência de mandioca lá porque não recebe o papel do governo. Por causa dessa loucura ambiental. Qual é o efeito que isso vai ter na destruição da floresta? Nenhum. Mas é um problema ideológico profundo que tem que ser resolvido, entendeu? E é político, porque quem está no comando hoje acredita nisso que eles estão falando. E o que você acha que motiva essas pessoas a acreditarem, Cristian? É a ideologia. A ideologia É uma agenda completamente globalista. Se a gente for olhar principalmente para a Amazônia, a gente vê que, na verdade, toda essa narrativa de vamos proteger a Amazônia é, na verdade, um interesse perverso de outros países que não querem que o Brasil se desenvolva. Porque não Alguém faz financia sentido. isso aí por Brasil- trás? Muita gente financia Uma isso por trás. combinação, isso é verdade. É isso. Tem muito Muita. recurso estrangeiro. O Aldo fala muito sobre isso, tem muito dado sobre isso. Não sei quantas centenas de organizações não governamentais estão presentes. Exato.
aqui com dinheiro de gente até de boa fé. O norueguês que está sentado em Oslo, na neve, 20 abaixo de zero, assistindo sua televisão, com a família em ordem, todo mundo na escola, todo mundo alimentado, e vê na imagem a floresta pegando fogo, ele se sente participante, eu quero fazer alguma coisa por isso. E acha que quem está atacando fogo ali são os produtores de soja, seja lá o que, os malvados da agricultura brasileira, porque é vendido assim, ele coloca lá Pecuária 100 coroas num envelope, e esse pessoal recolhe bilhões e vem para cá apontar o dedo pro Brasil. Ninguém quer. Não acho que ele fez isso de má fé, ele fez de boa fé. Não, exato. O problema as pessoas não entendem o Brasil, não conhecem o Brasil, nunca vieram para cá, não sabem como funciona a nossa política. Mas um diagnóstico da comunicação também. Inclusive, justamente grande parte do que a gente discute aqui é esse problema da comunicação. Como é que a gente consegue espalhar o que o agro faz, que é extremamente positivo e que realmente sustenta o Brasil e sustenta de maneira positiva? Como é que a gente consegue levar isso para as pessoas? Porque, infelizmente, o que a gente vê, na verdade, hoje na grande mídia, e Marina Silva e vários outros, inclusive Marina Silva, que é candidata a Senado por São Paulo, defendendo coisas e pautas que não beneficiam em absolutamente nada o Brasil. Muito pelo contrário. Inclusive, ela foi até receber uma condecoração do governo francês, tá? Sobre o agronegócio, o que não faz muito sentido. Então, assim, infelizmente, é isso que a gente vê hoje na pauta. E nós refletindo, assim, eu acho que sempre é válido trazer as reflexões. O pessoal que está acompanhando e está escutando aí, seja no Spotify ou no YouTube, que possa também contribuir, comentar e trazer ideias, né, sugestões de como que a gente pode melhorar cada vez mais essa comunicação. Acho que nós temos essa deficiência de comunicar com esse estrangeiro que está financiando ONGs aí internacionais que estão jogando contra um desenvolvimento sustentável e até mesmo social, porque conta a história lá que tem um desmatamento, fazem uma foto isolada de uma queimada ou um vídeo isolado de uma queimada e omitem a realidade social do que está acontecendo, por exemplo, na ilha de Marajó ali, tráfico humano, exploração sexual infantil. Então, assim, que é extremamente grave, que se tivesse ali instalados indústrias, estivesse levando desenvolvimento social, educacional, aumento do IDH, a gente teria um combate consequente aí, do ponto de vista social, um combate a esses criminosos ali. A gente ainda tem toda a questão de tráfico de drogas também internacional que acontece na Amazônia, muitas vezes por falta de ocupação desse território, né? Ocupação desse território, formalização, legalização desse direito de propriedade ali também. Eu acho que essa imagem que o Brasil tem é causada pelos brasileiros, entendeu? A gente vai resolver o nosso problema de imagem e de comunicação lá fora, mas antes a gente tem que resolver o nosso problema dentro de casa. Nós temos um problema de brasileiros contra brasileiros. Os brasileiros não conhecem o Brasil, na sua grande maioria, e são munidos de informação enviesada, em boa parte. Se a gente não se fixar na ciência, e aí sim a gente vai ver os verdadeiros problemas. 17% da Amazônia já foi desmatada, e é muita coisa. Mas 84% está exatamente quando o Pedro Álvares Cabral que chegou. Então vamos botar um número na mesa. Porque senão parece que está tudo desmatado ou está tudo bonitinho, nenhum dos dois. Tem problema, tem todos esses que você elencou agora. Tem um problema de ausência do Estado. Não tem Estado soberano do Brasil na área amazônica brasileira. As fronteiras brasileiras são porosas. Nesse país entra qualquer coisa. Nesse país entra qualquer coisa. Esse Estado aí, dos indutores geniais, iluminados, não consegue proteger as fronteiras minimamente. Entra qualquer coisa. As facções criminosas comandam boas áreas da Amazônia já, de forma internacional. Isso todo mundo já sabe. A ABIN, a Associação Brasileira de Inteligência, ela já tem relatórios prontos que mapearam tudo. Todo mundo, a Universidade Estadual do Pará tem tudo mapeado. Não é que a gente não sabe, a gente já sabe. Já tem informação. A gente não tem a força política e a vontade de enfrentar. Completamente. Essa gente que está aí há 18 anos no poder não tem o menor interesse de mexer nisso. Nunca teve. Entendeu? E, Cristian, pensando assim, você comentou que conhece bem as instituições, as pessoas que estão por trás das instituições ali em Brasília. Você acredita que isso seja uma questão de governo ou já está aparelhado? E o que você teria para comentar sobre isso dentro das instituições formais que estão ali constituídas? Eu tenho convicção que o crime organizado já está infiltrado no Estado brasileiro. Não só o crime organizado, mas, por exemplo, esse movimento ambientalista que é irracional, é ideológico, o ambientalismo ideológico. Acho que como
boa parte da agenda é minoria barulhenta. É assim, Muito barulhenta. 10% só que está sentado no poder. E uma parte dessa visão de mundo está impregnada nas instâncias de Estado, nos cargos permanentes, no funcionalismo federal, em boa parte dos ministérios. Grande parte dessas pessoas receberam o tipo de educação que você trouxe anteriormente, inclusive. Receberam nas universidades, principalmente, Completamente. e dificultam os papéis de andar ali dentro se não forem de acordo com a sua vontade. Então, esse é um problema muito profundo. Você pode colocar um ministério da seleção de 70 do Pelé. Os ministros não vão conseguir fazer muita coisa. Você tem que mudar. Os cargos de confiança, logicamente, vão ser de confiança. Você tem que mudar uma maneira de lidar com essa burocracia que também não quer que isso aconteça. E vale para a infraestrutura. É uma coisa muito difícil de fazer, mas é melhor assim do que manter no comando quem está conivente com criminalidade. Porque, na verdade, o crime existe. Nenhum Estado é mais fraco do que o crime. Não existe isso. É impossível. Mas muitos estados ficam coniventes e até sócios do crime. E é o nosso caso hoje. Não dá para acreditar que esse pessoal faz o que bem entende e ninguém viu nada. É porque estão ganhando junto. Isso tem que ser enfrentado. Você fala para mim, mas quanto tempo a gente tem para lidar com isso? Acho que a gente tem pouco tempo, sabe? A gente não pode mais brincar muito disso daí, porque a gente corre o risco de virar realmente um narco-estado. E não é narco só da droga, é a falência das instituições de Estado, que são geralmente o mais importante: defesa, polícia e judiciário, né? E contratos. Contratos, defesa e polícia tem que ser Estado. Só que você não consegue cumprir nem as três. Sim. É anarquia. E aí a gente tem uma problemática. A herança desse pessoal que está aí há 18 anos no poder é de anarquia, é de desobediência civil. Daqui a pouco, se a gente não der conta disso, é desobediência civil que vai vir para o Brasil. Como que você vê para a gente corrigir essa rota, Christian, daqui para frente? Especialmente, e aqui, vamos pensar, a gente está na Agro Pujante, é um portal jurídico, a gente encara esse desafio de levar um conhecimento do agro com base em dados, em ciência, com base na verdade, para dentro das instituições. E óbvio que essa tarefa não é uma tarefa de curto prazo, é de longuíssimo prazo, mas como que você entende que isso cada vez mais as pessoas, nós que estamos escutando e temos boa intenção, com certeza vai ter alguém que escuta aí que eventualmente pode estar pensando, discordando ou não querendo, disposto a caminhar. Eu espero que a gente consiga mobilizar cada vez mais um maior número de pessoas, como nós cumprimos esse trabalho, cada um na missão. A agente político de um lado, as instituições representativas de outro, as empresas, o setor produtivo de outro, e a comunicação, a advocacia, que tem um papel social imenso. Não, eu acho que o que dá para fazer é o que nós estamos fazendo aqui. Tentar conversar com as pessoas, trazer os números para a mesa, trazer a experiência vivida, trazer as políticas públicas que deram certo e as que não deram. Tem muitas políticas públicas que esse pessoal botou na mesa e não deu certo. Tem que ter humildade para dizer não deu certo. Não foi tentativa de 1, 2 anos, são de décadas. Não deu certo. Então, agora, como é que faz isso? Como é que você reverte uma situação institucional brasileira? Eu também não tenho a resposta pronta. Eu acho que a gente tem que continuar indo pelas regras do jogo, porque as opções são sempre piores. Guerra civil, morte, desagregação. Sim. Ruptura institucional, depois você não sabe como você retorna. Nós já estamos vivendo uma certa ruptura institucional. Com certeza. Uma coisa de estado de exceção brando. Já estamos vivendo isso. Como é que a gente sai disso? Eu acho que ainda dá para sair. Não acreditam mais nas instituições no Brasil. Quando as pessoas começam a jogar tem uma descredibilidade gigantesca. Assim, a gente ainda tem um artigo 52 na Constituição que exige que o presidente do Senado convoque um juiz do Supremo se ele cometer rupturas com as funções que ele é pago para cumprir. Se ele não cumprir a Constituição. Não estamos cumprindo essa. A gente volta para o sistema político, isso é extremamente importante, até trazendo para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem você vai votar para o Senado Federal? Isso, na verdade, ao meu ver, vocês podem discordar, mas acho que devem concordar também. O seu voto mais importante desse ano, os seus 2 votos mais importantes desse ano são para os senadores do seu estado. Porque hoje a gente tem um Supremo ineficiente que não pauta o que deveria pautar, não pauta o que a sociedade tem pedido e clamado há muito tempo. Então, assim, prestem muita atenção em quem que vocês vão eleger senadores no estado de vocês. Porque, como bem o Christian trouxe pra gente, são as pessoas que podem ajudar a pautar... não necessariamente o impeachment, mas também, obviamente, mas pautar coisas que façam com que a gente volte a dar credibilidade, a sentir realmente essa confiança nas instituições. Então, prestem muita atenção nisso.
Acho que a agricultura como política de Estado, né? E pensando toda a sua bagagem, acompanhando esse sistema político complexo, você que iniciou ali em 2001 já esse contato intenso, né? Saindo da academia indo para o setor privado aí de forma full time, né? O tempo todo lidando com isso, Christian. Como que você encara, porque isso é boa parte da nossa redemocratização aí, né? Desse período democrático que a gente está vivendo agora. Como que você encara que foi essa evolução do nosso sistema político? Porque veio a Constituinte lá em 88, depois a gente foi tendo os desdobramentos, uma abertura econômica, multinacionais chegando, etc. E capital estrangeiro com um jogo também que o Brasil, que era até então, nesse cenário de alimento, fibras e energia, um importador e ele se torna um protagonista global. Como você entende que essas duas coisas chegaram aqui, né? Sistema político se modificando e o agro também se modificando intensamente. E a gente precisa olhar para o futuro. Eu preciso pensar agro, eu preciso pensar sistema político. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, você me deu a oportunidade de fazer propaganda do livro que eu lancei agora em março, que eu A Márcia me esqueci, falou muito bem eu dele, viu? esqueci no meu carro o livro. Eu ia trazer para você, tá no meu carro lá. Não foi combinado, não tem publi aqui. Esse livro, o título é Fala Professor, Política para a Nova Geração. No fim, o título não é muito bom. O título deveria ser como você descreveu. Eu tento contar um pouco o que eu acho, na minha opinião modesta, o que aconteceu no Brasil nos últimos 40 anos. No sistema político, no sistema eleitoral, no sistema partidário, na produção e na inserção internacional do Brasil. Em perguntas e respostas. Porque são muitos temas simultâneos. E eu vou contando com perguntas em 4 capítulos, como se fosse uma entrevista, o que eu acho que aconteceu. Então, assim, não dá para resumir numa resposta simples, mas eu acho que o Brasil teve uma evolução do ponto de vista político, sem dúvida, e agora ele evoluiu nos últimos 10 anos. Desde o impeachment, ele deu uma evoluída forte institucional. Ele teve um desenvolvimento econômico muito relevante, em particular nessa agenda de alimentos e energia, principalmente nesse século, que é uma coisa notável, o mundo todo reconhece, baseado em tecnologia e produtividade. Mas ele está muito aquém daquilo que ele poderia ser. Muito. Então, assim, eu vou fazer 60 anos. Se você olha, pensa que a China, em 1980, tinha um PIB metade do Brasil. Hoje era o segundo PIB do mundo. Ela construiu, do jeito dela, em 40 anos, o PIB da China hoje é quanto? 10, 12 vezes mais que o Brasil? Esse número São aí, 18 eu, tri, Eu 18 não tri, com sei. 2 são 9 eu não vezes tenho nem mais. a cola aqui Eu pra. também não. 9 vezes mais. Mas a gente estava discutindo hoje sobre isso, né? Na verdade, inclusive. A gente Tava discutindo numa sobre feira ali, numa tinha feira. muito chinês. Muito. Eu até brinquei, falei, caraca, agora eu tô. De fertilizantes, né? De insumos, até brinquei, falei, agora eu tô A entendendo Letícia tava realmente. tentando treinar o mandarim Eu lá. falei. Ni hao. Ni hao, como é que era? Ni hao e como que é Não tudo lembro bem? agora. Não lembro mais Ni também. hao, Olá, ni hao. Olha lá. Não, eu estou dizendo, o país, você olha o Brasil hoje e fala, o que que ele melhorou? Melhorou. Melhorou. Agora, ele chegou perto daquilo que ele Nem um poderia pouco. ser, mas está longe daquilo. Ele poderia ter Infelizmente. construído uma grande Espanha. Um país estável, com instituições fortes, com produção, exportação, sem pobreza, com gente educada. Ele poderia ter feito isso. E não fez. A sociedade inteira é culpada, não é o PT, o João, Sim. a Maria. Todo mundo é culpado. Nós não fizemos isso. Agora, ainda dá para fazer, mas é muito mais difícil, porque a Claro. gente entrou no gap demográfico, a gente está ficando mais velho rápido e não tá rico. E como é que você fica rico com uma população mais velha? Não dá mais. Difícil. A gente praticamente perdeu o bônus demográfico já. Como é que resolve isso? Uma das respostas é com imigração. Mas não vai ser imigrante da Itália e da Alemanha, do Japão, como veio Não, antes. não vai. É um outro mundo. Vai Do vir Haiti, da da Ásia, Venezuela. vai vir desses países que não são tão sofisticados, ou de Claro. países que não são de cultura próxima da nossa. Sim, Não são judaico-cristãos ocidentais, são muçulmanos, sim. são países asiáticos. Como é que vai ser isso E daí? aí isso abarca É um outro várias desafio. outras Os brasileiros questões, estão né? estudando isso, estão pensando nisso na sua agenda 2050? Não estão pensando. Não tão. O Congresso já falou sobre isso, nunca comentou esse problema. Mas vão comentar sobre isso no ano que vem, quando você estiver lá, viu? É. Vê se eu chego lá. Não, vai chegar, vai chegar. Sim. Christian, você tem mais Interessante alguma pergunta? esse. Tenho sim. Dentro dessa discussão do sistema político, a gente pensando também esse desdobramento aí, né? Nessas
esses próximos anos? Eu gosto de aproveitar a sua presença, Christian, porque muito nos honra te receber na Agro Pujante. Eu acho que pensar o sistema político, a gente sair do senso comum, da obviedade, por mais que você esteja na corrida eleitoral, mas eleva o tom, eleva o nível do discurso e desse debate, né? Então, pensando nesse desdobramento, o que o Brasil, o brasileiro, poderia ter contribuído a mais nesses últimos anos? E há um paradigma aí, principalmente o agro é muito próximo desse paradigma. Muitos visitam a China e falam, a China é o país mais capitalista do mundo hoje. A gente tem uma BYD chegando aqui no Brasil e dominando o mercado automotivo. Provavelmente a gente vai ver uma BYD dos tratores chegando muito em breve. A gente vai ver uma BYD, entre aspas, de outros segmentos da economia chegando e dominando. Com a capacidade de escala, de entrega de tecnologia, um preço mais barato, etc. E se a gente pensou Brasil nos últimos 30 e agricultura, a gente também pensa a China nos últimos 30. O boom, não só demográfico, mas o impacto econômico e social que eles tiveram. Diante desse paradigma, um partido comunista chinês, mas que muitos falam que é o país mais capitalista, você que é um grande... fala com grande propriedade sobre esse modelo de Estado, né? O que você vê que, eventualmente, a gente pode aprender ou tomar muito cuidado com a China? Não acredito no modelo de desenvolvimento chinês para nós. Nós não temos a mesma cultura, não temos a mesma tradição, não temos o mesmo modelo de obediência. Não acredito. Acho que eles fizeram o serviço deles, eles aceitam viver num sistema de partido único, num sistema que você não pode ter livre opinião, que você não pode ter direito de ir e vir. Eles aceitam isso. O problema é deles. A gente faz negócio com eles, a gente troca cultura com eles, tá tudo certo. Mas o modelo deles não se aplica ao Brasil. Eu não acredito no modelo deles aplicado aqui. Tem uma turminha aí que acredita. Muita gente. Vai ficar pior viu? ainda, Muita se quiserem gente. saber. E essa invasão vamos dizer, do capital chinês no Brasil, você vê com receio? Não, eu não tenho problema com capital nenhum. Acho que o que a gente pode pegar da China que a gente deveria se espelhar? O que eles fizeram em 25 anos para educar os chineses que eram agrários. Uhum. Tem 300 milhões de chineses falando inglês hoje. Há 25 anos atrás não tinha ninguém falando inglês na China. Você tá formando, acho que 150 mil engenheiros por ano, se não estou enganado, é mais talvez. A gente está formando 35, 40 com dificuldade. Uhum. Então, assim, qual é a resposta? Eles fizeram um modelo de formação dos quadros de educação técnica, que é um negócio impressionante. Sim. Formaram as pessoas, transformaram os chineses, né? A gente não consegue fazer isso. A gente não tem professor. A gente tem gap de professor. O professor do Brasil é um cara desrespeitado. É um sujeito que não tem prestígio. Um sujeito que não é só ganhar mal. Ele não tem status social. Nenhum. O professor ouve assim, ó. Você só dá aula, você não trabalha? Isso foi perdido, né? Porque tinha. No Brasil tinha. Até os anos 50 tinha. Até os anos 50. Por que isso se 60 perdeu? Começou a se perder. Por que isso se perdeu? Eu tenho algumas respostas, mas eu não sou especialista. Mas assim, começou a se perder nos anos 60. Uhum. O regime militar, ele fez um investimento grande nas universidades. Essa ideia de universidades para todos os estados veio dos militares. Já era os passarinhos, inclusive, era o Ministério da Educação. E essa ideia de você levar ensino superior para todos antes de formar as bases começou no regime militar. Uhum. E o modelo educacional brasileiro depois veio com essa onda de diploma universitário. Ele nunca focou na formação técnica da população. Então, formação universitária não é para todo mundo. Criou um preconceito com a formação técnica, né? Nos Estados Unidos, não temos formação técnica. Com raras exceções de indústria. Federais, o que é um problema, né? Porque Senai, grande parte dos jovens saem das escolas incapacitados e precisam trabalhar para colocar renda, dinheiro dentro de casa, só que aí falam, beleza, eu preciso fazer uma faculdade. Sendo que se você focasse e investisse em ensino técnico, grande parte desse problema seria solucionado, né? Tem um certo preconceito com isso. Eu, na minha graduação de Direito, quando se falava que ia começar ou estagiar antes, que queria uma formação mais pró-mercado,
E eu sempre quis trabalhar na iniciativa privada, era visto com um certo preconceito, falando, não, mas não pode, isso aqui... havia um discurso de inferiorização da formação técnica e em contato com o mercado. Era como se, por estar ali dentro da academia, eu deveria respirar e entrar numa bolha acadêmica e não sair disso. Então, acho que essa dualidade também é problemática. Foi a universidade pública, né? Eu fiz na Universidade Federal de Goiás. Eu acho que isso é prejudicial para o ambiente como um todo. A diversidade, ela é importante se a gente consegue aproximar, assim como você deu o exemplo da Embrapa, tá mais próxima, seja das multinacionais, das grandes indústrias nacionais também, para desenvolver mais pesquisa em conjunto, em colaboração, compartilhando quadros. Não, são 3 problemas que eu identifico aí. Primeiro, essa questão de se priorizar a universidade e esquecer a formação básica. Começou nos anos 70 e foi piorando. Hoje a gente não consegue, em 2026, alfabetizar as crianças de 7 anos no Brasil. Surreal, isso é surreal. Os alemães fizeram isso no final do século XIX. Pois é. A gente fica discutindo política universitária, que é isso aí que a gente está vendo na universidade pública, eu nem vou comentar, mas a gente não alfabetiza as crianças até 7 anos. A pirâmide está invertida, né? Tá certo? Então, assim, olha o tamanho do nosso distanciamento da formação de quadros. Você acha que os chineses ainda têm na China muita gente pobre e muita gente que está iletrada e tal, mas eles têm 1,5 bi de pessoas e esses centenas de milhões de pessoas que entraram no mercado agora são de formação. As melhores universidades chinesas entraram nos primeiros rankings das melhores universidades do mundo no ano passado, concorrendo com Harvard, com Yale, com MIT. Eles fizeram isso, eles conseguiram mandar a turma toda para lá, estudaram nas gerações anteriores, vieram para cá e fizeram. É o que a gente tem que fazer também. Nós não vamos construir o MIT aqui do zero. A gente precisa mandar vários brasileiros, como a gente já fez em algumas passagens da história. E vai lá, faz o conhecimento, volta para cá E com um aplica aqui. incentivo de Estado, que não é financiando todo mundo. Para não... Isso que você falou, a Universidade Brasileira não vai atrás da empresa para fazer projeto junto. Ela ojeriza o capital. Exato. Né? Todas as escolas, até as escolas técnicas. Então é um negócio assim, que é um modelo que não existe em lugar nenhum do mundo. Nem na China, mais que era assim, não existe mais. Pois é. Então, assim, eu acho que é por aí que a gente tem que olhar para a China. Agora, modelo político, não. Modelo político tem que ser olhar para os Estados Unidos. Tem que olhar para a Inglaterra, tem que olhar para a Alemanha. Né? Tem modelos republicanos parlamentaristas, tem monarquias parlamentares, você tem modelo misto, não importa, mas é democracia ocidental. Tem que ter parlamento livre, tem que ter liberdade de expressão, todas essas coisas que a China não tem. Uma pauta que alguns candidatos vêm batendo na tecla, e você, como deputado federal, caso venha a ser eleito, eventualmente pode enfrentar no Congresso Nacional. A ineficiência da base, né, dos pequenos municípios dependendo 100% aí do poder público. Qual que é a sua visão sobre isso? A gente conseguir mudar. Isso é uma mudança na base do sistema político? Claro, isso é fundamental. Isso é uma aberração que surgiu na Constituição de 88. De lá para cá, criaram dos 5.570 municípios, mais de 1.500 foram criados depois da Constituição de 88. 70% não se sustenta por si só, é só despesa e sucessões de famílias que são meio donas dos municípios, o pai, o filho, a mulher e tal, e vão sendo eleitos assim. Isso teria que ser desfeito. Como é que desfaz isso agora? Criamos um monstro, um custo absurdo, uma ineficiência boçal. Como é que se desfaz isso agora? Teria que se desfazer no Congresso Nacional. Tem que se juntar municípios, acabar com essas administrações, vereador, prefeito, secretaria, acaba com tudo. O município não se paga, Não se né? paga, 70% O município não se paga. 70% dos 1.500 que foram criados nos últimos 40 anos. É surreal, são uma mais de despesa 5 mil absurda. municípios no Brasil. É bizarro, é bizarro. Imagina que cada um pelo menos tem pelo menos 9 vereadores. Faz a conta disso aí. Sim. Faz a conta. Tudo isso tem que ser. Agora, mas tem coisas piores para se desfazer. Eu fui criado Pega em um a Casa município de das Emendas. 2.500 habitantes. E Não de tinha- fato, e- não tem indústria Então. dentro do município. O É um município não se desafio. paga. Mas tem Exato. coisas que são muito difíceis de desfazer. Essa é uma, outra são as emendas. Se você vê o que viraram as emendas agora. Que essa foi uma transição, né? Do sistema político, a gente teve uma manutenção, uma transição para um Congresso mais poderoso, só que poderoso em orçamento. O Legislativo deu um golpe no Executivo, no governo Bolsonaro. Deram um golpe. Deram uma jogada interna lá e pegaram 2% do orçamento para o Legislativo tomar conta e distribuir em emenda. Nós É estamos porque falando quem manda de no... 56 bilhões de reais. Era 15.
Pois é. O problema é a concentração também, né, Christian? Essa concentração, não só esses 2% indo para o Congresso, mas uma concentração em líder de partido, líder de bancada. Não, e hoje, na verdade, a gente vive num presidencialismo para inglês ver, né? Essa é a verdade. Então, e aí também vem uma outra preocupação e um outro aviso para quem tá ouvindo a gente. Não adianta votar só em presidente que você acredite, ele é um candidato bom a presidente. A gente precisa pensar no nosso legislativo e por isso a importância de figuras como você aqui com a gente, né? Então, como é que a gente vai pensar e como é que a gente vai conseguir direcionar o debate público para as pautas que realmente importam? Porque se depender do governo federal, do presidente que a gente tem hoje, não vai nada pro lugar certo. O legislativo é um poder. São dois poderes que as pessoas escolhem, o legislativo e o executivo. O legislativo é talvez o mais importante, porque ele representa as pessoas, de forma Exato. geral. E o legislativo, do jeito que estava no governo passado, já deu esse passa-moleque no executivo. Sim. E hoje você criou verdadeiros barões que recebem dezenas de milhões de reais por ano como emenda, ou seja, são barões, donos de dinheiro público, difícil de se renovar. E esse pessoal está mais interessado em se perpetuar ali do que realmente enfrentar a crise institucional. Então, a aliança executivo-judiciário é uma aliança tácita hoje que governa o Brasil. O legislativo tem esse monte de dinheiro e não governa. E não implica no governo. Então, é uma crise profunda. No regime de burocratas, cada vez maior, né? É um desequilíbrio de poder que tem que ser revertido. Agora, de novo, como é que a gente muda isso? Por dentro. Sim, não, e isso também Não é de passa fora. pela população, né? Porque não de novo, a maior parte eu ainda tô sendo generosa. Você que tá ouvindo a gente, você lembra em quem que você votou para deputado estadual e federal na última eleição? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Como que você não lembra? Você precisa acompanhar, você precisa ter um mínimo de consciência política. E o pessoal que tá ouvindo aqui a gente sabe que consegue fazer isso e tem capacidade. Então, a gente precisa começar realmente a pensar um pouco mais na base das coisas, né? A educação não é só para as crianças, é a educação como o Wander trouxe anteriormente. Se você que é advogado, você fez direito, você não lembra em quem que você votou para deputado estadual e federal? Então, é uma reforma muito profunda que a gente precisa fazer, até uma reforma cultural, né? Passa muito pela parte cultural. É na escola. Exatamente. Nas escolas. Exatamente. Essa base educacional. E aí volta para o setor produtivo, né? A gente vê empresário constantemente reclamando de mão de obra. Não tem mão de obra, não tem quem queira trabalhar, tem uma deficiência, obviamente, um impacto do assistencialismo do Estado brasileiro, que hoje é muito grande, e que pune aquele que busca uma independência. Então, assina a carteira assinada, ele perde o benefício e por isso ele não quer a carteira assinada, então ele não ganha a carta de alforria aí. De fato, essa libertação de um regime assistencialista fica condenado a viver com a péssima qualidade de vida ali, mas apegado a esse assistencialismo que continua. Se a gente for pensar na base educacional, a gente sofre isso, inclusive, nos quadros dos escritórios de advocacia. Hoje vem essa deficiência, até de língua portuguesa, que chegam nas graduações, faculdade de Direito tem em todo canto, até porque você precisa de um prédio, de uma pequena biblioteca para ter uma faculdade de Direito, e, de fato, a gente conseguiu formar o maior número de advogados do planeta. Nós somos campeões nisso. Mas a qualidade da discussão, porque se a gente está discutindo uma mudança do regime político, uma crise também dessa qualidade da educação, do debate público, sendo o país com o maior número de advogados, nós deveríamos ser protagonistas, né? Referências. Porque a gente não valoriza a educação e nem só a questão formal, né? As pessoas não valorizam, as pessoas não leem, as pessoas não buscam conhecimento, elas não estudam. Então, assim, a gente formou essa né? base, é uma base de litigantes e que leva a sociedade muitas vezes para o conflito, porque é uma formação que já promove essa visão do conflito, o direito como aquele operador do conflito. E muitas vezes não o resolvedor, né, o mediador desses conflitos. E pensar o sistema político, eu acho que passa pela nossa profissão ter não só operadores do direito, mas juristas, né? Que a gente consiga pensar mais Brasil e te agradeço muito, Christian. Deixando aqui, eu acho que a gente já está caminhando para o final, mas te agradecer em nome da Pujante por ter aceito o convite, ter dedicado o seu tempo. É extremamente relevante a gente elevar o nível do debate. Eu acho que, sem dúvidas alguma, a eleição do nosso legislativo,
estadual, federal, a gente pega o deputado estadual, tá nas assembleias, os deputados federais, os senadores, é uma das coisas mais importantes e menos valorizadas Com pela certeza. nossa base de eleitores, e cada vez mais nós precisamos ressaltar isso, até porque não só no protagonismo, na discussão, no debate, mas também no controle do orçamento e direcionamento desses valores que são Claro. milionários, bilionários, mais de 50 bilhões que aumentou aí para Sim. serem destinados pelo Congresso Nacional, principalmente. E diante disso, eu queria deixar só uma provocação final, que a gente costuma falar, que se nós estivéssemos em 2036 e tivéssemos que olhar para trás e refletir o que fizemos de certo para ter chegado em 2036 melhor, com um país mais justo, com uma reforma do sistema político, o que você diria? Eu acho que nessas eleições a gente tem que lutar pela alternância de poder, seja lá quem for. Nós temos que alternar o poder. Vai ser muito difícil para o Brasil chegar em 2036 numa condição favorável se a gente ficar mais 4 anos com esse mesmo tipo de gente no comando. Isso daí não vai virar Venezuela, não vai ter guerra civil, não, mas é um empobrecimento muito agressivo. Nós já estamos empobrecendo desde 2023, isso está claro. Sim. Só não vê quem não quer, só quem é cego que não vê. E se repetir mais 4 anos, vai ser empobrecimento muito, muito forte. Porque essa gente acha que Estado não quebra, essa gente acha que dívida é vida, estou repetindo as palavras que eles usam, essa gente acha que consegue embromar as pessoas humildes como fazem, dando migalha para viver como vivem, né? Fica embromando e a gente vai jogar uma oportunidade de ouro fora, que é colocar o Brasil de volta no eixo enquanto ele ainda tem tempo. Porque o bônus demográfico está passando, a gente vai ficando muito pobre e ficando velho ao mesmo tempo. Isso é um problema muito profundo. Não temos 10 anos para brincar, então a gente tem que recuperar isso agora para começar um processo. Ainda assim, a gente tem uma lição de casa para fazer que é muito difícil. Então, a primeira coisa que tem que acontecer em outubro agora, trocar o comando. E daí, a partir daí, iniciar um processo de austeridade, redução de roubalheira, redução de corrupção, uma conversa com o Supremo, uma alternância ali do comando do Supremo, aposentadoria de algumas figuras do Supremo. Aí começa um processo longo político para ver se a gente chega em 2036 numa condição menos desfavorável. E não estava programado, mas qual a sua esperança para que isso se concretize até 2036? Eu acredito ainda. Acredito. Acredito, senão eu não estava fazendo o que eu estou fazendo. Tenho um filho de 15 anos, acho que conheço modestamente uma boa parte do mundo. O mundo também não está uma maravilha, tem um monte de problemas, tem alguns lugares bons, mas a maior parte dos países é pior que aqui. Dos 193 países do mundo, eu diria para você que 165 são piores que aqui. Caraca. Então, não tá fácil. A humanidade vive mal. Aqui tem muita riqueza, tem gente inteligente, dá para fazer alguma coisa, mas nós estamos perdendo muita oportunidade uma atrás da outra. Não podemos perder outra em 2026. Ótimo. Muitíssimo obrigada, foi uma honra. Já acompanhava o seu trabalho há alguns anos, já esteve presente com a gente em alguns eventos. É sempre muito importante a gente trazer isso para as pessoas, inclusive foi o que eu falei no começo, usar essa janela político-partidária que a gente acaba tendo aqui por conta das eleições para ventilar essas novas propostas, essas novas ideias para o Brasil, porque a gente sabe muito bem que os nossos próximos 10 anos vão depender de quem a gente eleger esse ano. Então isso é muito importante. Ter gente que nem você, que realmente representa e conhece muita coisa. Aliás, fiquei até impressionada com a quantidade de experiências que você teve no setor. Uma aula de Acho que ele Brasil aqui. ele já tá preparado para ser ministro do meio ambiente, da agricultura, viu? Não, esse eu não quero, não. Muitíssimo obrigado mesmo. Acompanhe a gente. Quer fazer o fechamento aí? Você já tá com o pitch na cabeça? Com certeza. Agradecer mais uma vez, Christian. Obrigado. Foi uma grande honra te receber aqui na Pujante, no Poder do Campo. O nome do podcast já remete a isso, né? O poder do campo, do agro, de quem produz. E esse poder vem de todas as mentes pensantes, mas também vem
trabalhador que está lá dentro da fazenda, muitas vezes, confiando que alguém está representando os interesses dele por um Brasil mais justo, que ele tenha a liberdade de produzir, que ele tenha um direito de propriedade reconhecido. Eu acho que num momento, a inauguração de uma série das eleições aqui no Poder do Campo é extremamente relevante receber uma pessoa da sua envergadura intelectual, profissional, moral. Sou um grande admirador já há muitos anos, acompanho e de fato estou muito feliz de ter tido essa conversa aqui. Espero que não seja, não fique na primeira, que nós tenhamos outras discussões e convocar aí a todos que estão escutando, seja pelo Spotify, pelo YouTube. Se não está inscrito no canal, pessoal, se inscreva no canal agora, curte, deixe seu comentário aí, compartilha com os amigos. A gente está vivendo um momento chave no nosso país e a Agropujante, como missão da empresa Agropujante, a gente tem por fortalecer juridicamente o setor mais pujante do nosso país, que é o agronegócio, que é a agropecuária. Nós acreditamos que conseguiremos fazer isso através de uma formação, de uma geração de juristas especializados, capazes de pensar o setor, capazes de pensar o Brasil e capazes também de executar, de articular, de serem ativistas aí na defesa de quem produz. Então, quero também convidar quem está no Spotify, que você compartilhe esse episódio aí também, mande, a gente tem a comunidade no WhatsApp, participe lá que a gente tem ótimas discussões aí sobre jurisprudências, decisões, sempre é muito rico contar e saber que tem um ser humano aí do outro lado que está escutando, seja no carro, seja na academia, seja assistindo esse vídeo aí num jantar, até tomando uma cerveja, que a gente recebe alguns feedbacks aí, coloca no YouTube, na TV e vai acompanhando. Então, muito obrigado. Obrigado, Letícia Perfeito, por mais uma companhia aqui no Poder do Campo. Obrigado, professor Christian Lobauer, por ter aceito o convite de estar aqui conosco. E obrigado você que acompanhou até aqui, nossa audiência, nosso seguidor. Te espero até a próxima e um grande abraço.